Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí à nossa aula de Direito Constitucional aqui do Eu Quero Passar e vamos dar sequência aí, né, a esse nosso conhecimento, né, acerca dos assuntos que tem relação com o direito constitucional. Tudo bem? Bom, vocês já podem notar aqui que eu já tenho no quadro aqui a nossa matéria dessa aula, né? Eu coloquei aqui bem grande, né, democracia direta, porque o nosso assunto agora é democracia. Né? Nós sabemos aí, eu acabei de falar numa aula anterior, né, para vocês, que o Brasil, né, é um Estado democrático de direito. E isso é extremamente importante, né? É um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, o povo, ele exerce o seu poder, né? Ele exerce a democracia, ele exerce o seu direito de participar dos assuntos da política, né? Dos assuntos mais importantes da nação. Agora, o que nós vamos aprender nessa aula aqui, pessoal, senhoras e senhores, é justamente de que forma, de que maneiras o povo exerce esse direito de participar, essa democracia. De que forma a Constituição, quais foram os elementos, né, uns instrumentos, melhor dizendo, que a Constituição deixou para a população brasileira exercer a democracia. E aí eu dividi aqui para vocês o tema em democracia direta e democracia indireta. E vamos direto falar da democracia direta. Bom, aqui, o primeiro tópico aqui que vocês podem ver é o plebiscito. Plebiscito, né? Plebiscito, o que vem a ser o plebiscito, né? O plebiscito é a voz da plebe, né? É a opinião da plebe, é aquilo da plebe no sentido original da palavra, né? Do povo, é a opinião do povo. Então é quando o governo ouve o povo. Então, imagina, recentemente nós tivemos aí uma discussão no Brasil onde foi necessário a realização de um plebiscito, né? Um grupo defendia o desarmamento total da população, o outro grupo defendia que a população não poderia ficar refém, né, sem o direito de se defender. Então, era um tema muito polêmico, né, muito complexo para o Congresso Nacional decidir sozinho. Então, ficou, né, optou-se por essa saída constitucional que é do plebiscito, que é ouvir a população acerca do tema, saber o que a maioria do povo brasileiro pensava sobre a ideia do desarmamento, da proibição do povo, da posse de armas para se defender. E, na ocasião, a população, em sua maioria, votou contra o desarmamento, né? Votou a favor da tese de que o povo deveria ter o direito de se proteger, né? Mas então, notem que a decisão pelo desarmamento, ou seja, a negação, né? Esse não que foi dito àqueles que defendiam o desarmamento, foi uma decisão democrática, foi uma decisão da maioria da população. A maioria da população entendeu assim, ou seja, é uma forma democrática. Então o governo, ele consulta seu povo previamente, no caso do plebiscito, sobre uma decisão importante que é preciso, que é necessária ser tomada, que o Congresso Nacional não se sente à vontade para decidir sozinho. Tudo bem? Bom, mas vamos aqui para o nosso segundo exemplo aqui, que é o referendo. O exemplo do referendo. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês, né, que existe uma diferença entre referendo e plebiscito. Notem que eu disse, no exemplo do plebiscito, que antes de adotar, né, ou não a ideia do desarmamento, o governo consultou o seu povo. Né? E da consulta surgiu, né,
essa opinião popular de contrária, né, de ser contrária ao desarmamento. No caso do referendo, acontece o contrário. Acontece exatamente o contrário. É uma consulta popular, mas é uma consulta popular posterior ao ato administrativo ou à lei criada pelo governo. Então o governo adota determinado ato, né, cria determinada lei e consulta a população posteriormente para ver o que a população acha, se concorda com o ato praticado pelo governo ou se discorda, diz não, olha, não queremos que seja assim. Né? Então é uma participação popular parecida com o plebiscito, mas em momentos distintos. Enquanto o plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta que acontece no momento posterior, né, à prática daquele ato administrativo. Ok? É importante dizer que se no referendo a população rejeitar aquele ato praticado pelo poder público, esse ato perde a sua validade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E a iniciativa popular? A iniciativa popular é essa prerrogativa, esse direito que a população tem de iniciar uma lei, certo? Então nós temos aí o poder legislativo, né? Aqueles legitimados para propor uma lei, né? A gente sabe que o presidente da República pode propor uma lei, a gente sabe que o Congresso Nacional, que os deputados podem propor leis, mas o povo, na democracia direta, também pode propor leis. É a iniciativa popular, né? Ou seja, estende ao povo essa prerrogativa que inicialmente, né, seria do poder legislativo ou de outros legitimados aí pela Constituição. Mas a Constituição achou por bem estender ao povo, né, por meio da iniciativa popular, esse poder de criar também a lei, de iniciar o processo legislativo. Tudo bem? Vamos lá. E a ação popular? A ação popular também é uma forma, né, de participação do povo, né, na democracia, na ação popular, em determinadas matérias específicas que iremos tratar aqui quando falarmos de ação popular. Em determinadas matérias específicas, o povo pode propor uma ação, né? Pode propor ação popular, e essa ação terá o seu curso normal, mas ela terá a iniciativa do povo. Né? Nós falaremos mais ainda sobre a ação popular em momento posterior. Né? E a denúncia direta ao TCU. Né? O TCU, a gente sabe, é o Tribunal de Contas da União, né? E o TCU é o responsável, né, pela aprovação das contas públicas. Né? Ele é um tribunal, né? Discute-se muito aí a natureza, né, do TCU, né, enquanto tribunal, né? Ele apenas aprova, ou ele teria também um papel aí de sanção sobre aqueles administradores públicos, né? Mas o TCU, ele pode receber uma denúncia de qualquer um do povo, de qualquer cidadão, acerca do mau uso dos recursos públicos por esses administradores, por esses representantes do povo. Então, muita gente às vezes não sabe, mas qualquer cidadão verificando o mau uso dos recursos públicos, o mau uso do dinheiro do povo, pode denunciar diretamente ao TCU e será aberta, evidentemente, uma investigação acerca dessa denúncia. É o povo exercendo também o poder de fiscalização, né, do poder público, né, dos representantes eleitos pelo próprio povo. Tudo bem? Bom,
E aqui nós temos o artigo 14, para ilustrar o que nós falamos, né? Como a Constituição, no seu artigo 14, ela deixou claro que o povo deve exercer a democracia por mecanismos estabelecidos por ela mesma, a Constituição. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante. Olha só, então vamos aqui esmiuçar um pouco melhor esse nosso artigo 14. A soberania popular. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Olha o voto aí, pelo voto direto e secreto. Então, nessa primeira parte do artigo 14, nós verificamos a democracia indireta, que falaremos um pouco mais à frente. Já na segunda parte, né, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante, e aí temos o inciso primeiro, plebiscito, o inciso segundo, referendo, e o inciso terceiro, iniciativa popular. Ou seja, esses três instrumentos constitucionais presentes aí no artigo 14, garante ao povo, né, essa possibilidade de exercer a democracia de forma direta. Tudo bem? Bom, aqui também no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 73, vamos lá. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. Olha a ação popular que nós citamos agora há pouco para vocês, né? A moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Então olha aí, gente, a ação popular que pode ser proposta por qualquer cidadão é a democracia indireta sendo exercida. E olha as matérias das quais citei agora há pouco, né? Qual é o objeto da ação popular, né? É propor ação que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, quer dizer, a fiscalização, né, da atuação dos representantes do povo, a moralidade administrativa, ao meio ambiente. Então, é uma ação popular, também visa a proteção do meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, né, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Até porque se houvesse aí, né, a possibilidade de uma condenação em sucumbência, né, de uma condenação em custas processuais, isso poderia inibir o cidadão de entrar com a ação, né, uma vez que numa ação judicial você tem a possibilidade tanto de ter o seu pedido deferido quanto indeferido, né? Então, se não comprovado que a ação não visava uma má-fé, ou seja, que não tinha o objetivo único e exclusivo de ferir a imagem, né, de um representante do povo, né, de um homem público, que muitas vezes a ação popular ela poderia ser usada nesse sentido, né, visando apenas denegrir a imagem de alguém. Mas se comprovado que não houve má-fé, que a intenção do autor na ação era justamente resguardar todos esses elementos que eu citei, presentes aí, né, no nosso artigo 5º, então esse autor está isento de custas e da sucumbência. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Nessa nossa aula. A participação do povo está garantida de forma direta pelos mecanismos que citei e também de forma indireta pela eleição, pelo direito de voto,
né, pelo direito do cidadão de escolher seus representantes, que indiretamente, né, vai representar o povo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem bem, tá? Estudem bastante e voltaremos aí na próxima aula. Até mais!